Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor já está no ar. Hoje a gente aprende juntos sobre artrite reumatoide e também sobre menopausa. Excelente oportunidade para tirar todas as suas dúvidas através do nosso WhatsApp. Você participa, o programa é feito para você, mas também com a sua participação através do nosso WhatsApp. 11 3337 5886. 11 3337 5886. Nós estamos nas redes sociais. Participe, conecte-se conosco lá no Instagram, @TVHit, no Facebook é Hit TV Oficial. E o nosso site, onde você acompanha toda a programação, assiste tudo ao vivo, é o www.hittv.com.br. Para começar esse bate-papo, eu tenho o prazer de falar sobre artrite reumatoide com a doutora Geise Cristina Geraldino, médica reumatologista. Doutora, obrigada por ter vindo. É uma alegria te receber aqui. Boa tarde, Denise. Obrigada a vocês pelo convite. Uma satisfação estar aqui. Olha, doutora, alguns diagnósticos assustam muito. E os que são da área de reumatologia acabam tendo essa... Parece um estigma, pode ser um peso. Existem alguns adjetivos aí que quem sofre com algumas doenças dessa área dizem. Tem motivo para isso? Existe uma tentativa aí, até por parte dos médicos, de um maior esclarecimento, de tirar um pouquinho esse peso, às vezes até uma culpa? O que a gente percebe assim no consultório, né, que muitos pacientes dizem é uma doença só de velho, só acomete gente idosa, né? Mas não, a gente tem tirado esse estigma, né, de que é uma doença que são várias doenças, na verdade, que podem acometer desde crianças até idosos, né? E existem vários tipos de doenças reumatológicas, as autoimunes, onde se enquadra a artrite reumatoide e outras, né, como artrose, osteoporose. E sendo artrite reumatoide, então, uma doença autoimune, conforme você falou, o que isso significa? É o próprio corpo destruindo coisas que não deveria? Isso. É uma predisposição genética, então o indivíduo já nasce com aquela chance de desenvolver a doença e alguns gatilhos ambientais podem desencadear, né? Então, algumas infecções virais, o tabagismo, ele também influencia. Esses gatilhos vão fazer com que o sistema imunológico, que foi feito, né, a princípio para defender a gente contra vírus e bactérias, acabe enxergando o nosso próprio organismo como um alvo. E aí ele vai fazer essa agressão e causar os sintomas. Artrite reumatoide provocador, o que leva a pessoa ao médico para receber um diagnóstico como esse? Geralmente, né, os sintomas eles se iniciam com dor, inchaço, vermelhidão, principalmente nas mãos, geralmente é o primeiro local a ser acometido, e ela tem a característica de ser bilateral, né? Então acomete dos dois lados. É uma doença que não melhora, então, diferente de uma batida que a gente bate e passou um tempo ela melhora, mesmo se a gente não fizer nada, a artrite ela permanece, né? Então, às vezes aparece numa articulação e vai passando para outra, ela vai adicionando as articulações, né? Também tem a característica da rigidez, então a pessoa quando acorda, além da dor, ela sente uma dificuldade de realizar os movimentos. Isso pode durar a manhã toda, o dia todo. Então, quanto maior o período, às vezes, de repouso, a hora que vai iniciar um movimento, a gente sente essa dor. Tem um maior acometimento numa determinada faixa etária? A gente falava, né, que existe um pensamento aí de que doenças reumatológicas vão acontecer ali mais pro idoso, mas que pode acontecer mais cedo, inclusive até com crianças. E a gente falou essa semana até sobre isso aqui no programa. Mas existe uma faixa que é mais comum que aconteça? É mais comum entre os 40 e 50 anos, né? Quanto mais idoso, menor a chance de desenvolver. Ah, tá bom. Então, essa faixa etária. E são pessoas jovens, no auge ali da vida, que você não espera uma dor articular, né? Sim. Pega de surpresa, muitas vezes. Aquele paciente, né? Aquele indivíduo que estava acostumado a fazer tudo, tinha uma vida muito ativa e sente essa limitação. E isso que também faz a busca, né? Do auxílio médico.
porque a pessoa se sente muito limitada, deixa de fazer coisas habituais, como escovar o dente, às vezes segurar um garfo para comer e até mesmo o trabalho, né? Então tem um impacto também na vida profissional. Tá. Existe um momento, quanto antes melhor para se fazer esse diagnóstico? Existe uma dificuldade em fazer esse tipo de diagnóstico? A dificuldade, às vezes, é do paciente chegar no médico certo, né? Então, às vezes, ele demora, vai passando no clínico, às vezes em pronto-socorro apenas, e não busca um acompanhamento, né? Quando ele chega no reumatologista, esse diagnóstico já fica mais fácil, né? Porque é uma doença, embora rara, muito comum nos nossos consultórios. Então, quanto mais precoce ele for atrás, melhor vai ser a evolução, porque mais precoce vai entrar com tratamento e menor a chance de ficar com deformidades, com sequelas, né, no futuro. Porque apesar, então, de não ter cura, existe um controle que pode ser muito bem feito. Sim, hoje em dia nós temos uma série de medicamentos que podem ser utilizados, até medicamentos injetáveis, que a gente chama de biológicos, né? Alguns pacientes até falam como vacinas, porque deixa eles como se fossem curados, mas não é uma cura, é um controle, né? E melhora a qualidade de vida e evita essa progressão. Antigamente a gente não tinha muitos artifícios, era mais corticoide, analgésico, então aquele estigma da pessoa ficar, né, ganho de peso por conta do corticoide, muitos deles também têm medo. E hoje em dia a gente tem um arsenal terapêutico muito grande. Quando você fala dos remédios, né? Então, pensar aqui no corticoide. E pessoas que têm esse diagnóstico há muito tempo, que às vezes carregam não fazem um acompanhamento tão próximo e dizem: ah, mas o médico falou que era assim, que minha vida seria dessa forma. As coisas mudaram, né? Então, assim, existe um progredir aí de estudo, de busca, de medicamentos, inclusive da gratuidade disso no SUS também, né? Sim, de 20 anos para cá, a gente teve um aumento, né, do arsenal terapêutico muito grande. E o SUS, ele engloba muitos desses medicamentos. Então, são medicamentos de alto custo, realmente, só que quem tem convênio médico tem o acesso também. E quem não tem, não vai ter um tratamento pior por isso. O SUS, ele é muito bom, fornece todos os medicamentos que a gente tem ali disponíveis, né? Para isso tem que ter o segmento, tem que continuar fazendo essa avaliação. Então, quando você fala que muitas vezes a demora é para o paciente chegar no especialista, a gente está falando de tentar resolver ali, apagar um incêndio, ou com quem busca o hospital, ou com essas primeiras consultas aí com o médico mais generalista, né? Um clínico geral. E quando a pessoa chega no reumato, ela já tem alguns anos de doença. Algumas vezes sim. Hoje nós temos pacientes que chegam mais precoce, talvez pela mídia também, que tem mais divulgação. Só que esses pacientes que chegam com muito tempo de doença, eles já chegam com deformidades, e né? aí você não consegue voltar mais. As deformidades a gente não consegue recuperar. A gente evita disso piorar e tenta melhorar principalmente a dor, né? Que é o que mais aflige aí os pacientes. É possível ter uma vida ativa, relativamente normal, no curso da doença? Sim, fazendo o tratamento adequado e o segmento certinho, né? A vida é normal. Tem algumas restrições com relação, por exemplo, à imunidade, que fica um pouco mais baixa, né? Por conta das medicações, mas do resto é vida normal. Corticoide não é mais o principal remédio utilizado para essa doença? Não, ele é muitas vezes utilizado no início, porque é uma medicação de ação rápida que vai tirar o paciente daquele desconforto inicial. Só que a longo prazo a gente sempre tenta tirar, né? Então, a cada 3 meses ali de avaliação, a gente tem uma escadinha de medicamentos que a gente vai utilizando para ver, né, a questão do menor risco e a potência do remédio, para testar qual é aquela que vai se adaptar melhor a cada paciente. Você falou que existe uma predisposição genética e a gente sabe que ser uma doença de cunho genético é diferente de ser algo hereditário. Mas quando a gente tem alguém na família com qualquer doença
autoimune, dessas que comprometem, a gente sabe que tem essa coisa genética, a família já fica mais de olho. Tem algo que se possa fazer? Você falou de fatores de risco, você citou tabagismo, que é algo que está nas mãos de qualquer pessoa, né? Você consegue abandonar. Sim. Algumas coisas a gente não consegue, outras sim. Mas tem algo que a gente possa fazer que vai ditar, assim, uma prevenção, um afastamento da doença? O risco existindo, né? Um dos fatores que a gente pode evitar é o tabagismo. Uma alimentação saudável, prática de atividade física, né? Ter um estilo de vida saudável. Isso já vai diminuir os gatilhos. O estresse também, o controle do estresse, prática de atividade física. São coisas que nós podemos fazer para evitar de, tendo a predisposição, acabar desenvolvendo. Quem tem uma doença autoimune como essa, tem sempre mais chance de ter outras? Infelizmente, sim. Como o defeito é no sistema imunológico, né? Ele não consegue separar as células autorreativas, que vão agredir o nosso próprio corpo, das outras, que agridem as bactérias. Então, abrindo a portinha da autoimunidade, a gente pode ter outras. É muito comum a associação com tireoidite de Hashimoto, síndrome de Sjögren. Então, é muito frequente essa associação. Então, por isso que quando você fala que quanto mais cedo se busca, também a gente consegue encaixar melhor essa porta aí para que ela se mantenha o mais fechada possível, mesmo que com esse defeitinho, né? Sim, sim. Para evitar que outras doenças cheguem em associação. Você falou da dor. E falar de artrite, mesmo que ela venha acompanhada, né, da outra palavrinha, reumatoide, a gente pensa sempre em artrose, enfim, outras doenças aí das articulações, de cartilagem. Estão relacionadas? Como funciona? Essa é uma dúvida muito comum. Os pacientes chegam e se perguntam, mas qual doença reumatológica que você tem? Eu tenho artrite, artrose. É sempre, né, muito comum. A artrite é um termo médico que a gente utiliza para detectar a inflamação na articulação, né? Então, você pode ter uma artrose, que seria o desgaste da cartilagem, e ter uma artrite, que é um processo inflamatório relacionado. Mas não necessariamente vai ser uma artrite reumatoide, que aí é uma outra doença, que é essa doença autoimune que a gente acabou de falar. O tratamento, ele é contínuo, né? Sim, o tratamento é contínuo. Existem pacientes que depois, no mínimo, 2 anos de tratamento, a gente pede. Pode ser que depois desses 2 anos a doença entre em remissão e fique tranquila, não precise mais de remédio. Ou pode ser que precise de remédio o resto da vida. Não necessariamente o mesmo inicial, não com as mesmas doses, mas tem pacientes que é necessário o uso da medicação para eles continuarem tendo uma vida tranquila, sem dor e sem deformidades. É uma doença mais comum em mulheres, doutora? É. Ela acomete 3 vezes mais mulheres do que homens. Tem uma relação aí hormonal e é tão importante o hormônio que durante a gestação a artrite ela entra em remissão. Então, alguém que tem a doença e engravide, por exemplo, não sei como deve ser esse planejamento, né? Porque eu não sei se os remédios são compatíveis, você vai me explicar. Mas então, pelo hormônio ser tão importante ali, mexer com tanta coisa, durante a gestação a doença fica ali quietinha. Exato. Tem que ter um planejamento, porque muitos medicamentos não podem ser utilizados durante a gestação. Alguns precisam ser retirados até 3 meses antes, né, da tentativa de engravidar. Então, tem que ser muito bem conversado com o médico que acompanha, o ginecologista. E durante a gestação, né, estando tudo tranquilo, a doença fica em remissão. Na maioria das vezes, não precisa de medicamento algum. Já na menopausa, as coisas pioram? Pioram. Os sintomas ficam mais evidentes. Às vezes, o paciente que não sentia tanta dor passa a sentir mais dor, fica mais inflamado. Porque aí, além da gente vai falar no próximo bloco, né? A gente vai falar de menopausa com a nossa outra convidada. Além de ter os sintomas da menopausa, você ainda tem a piora dos sintomas da doença que você já carrega, né? Exato. Tá. Então, esse acompanhamento nas mudanças aí da vida é essencial. E dá para fazer também, porque antes de entrar na menopausa já vai havendo aquela falha, né? Então, a mulher, a gente já vai percebendo algumas alterações, né? Tanto no ciclo menstrual quanto de um sintoma, queixas que podem vir mesmo antes de propriamente estar na menopausa. Então, esse cuidado também
o acompanhamento com o reumatologista vai trazer, né? Sim, uma prevenção, né? Já vai preparar o organismo para aquela mudança, para que com a doença a gente não sinta tanto, né? Então, intensificar o tratamento ou mesmo atividade física para fortalecer a musculatura e proteger a articulação. Se você puder falar um tipo de atividade física que é melhor para quem tem a artrite reumatoide ou das doenças autoimunes em geral, não sei se dá para dar uma orientação como essa, mais genérica, o que você diria? Para artrite reumatoide, artrose, por exemplo, que são doenças de dano articular, o melhor são exercícios de baixo impacto. Hidroginástica, natação, pilates, musculação leve pode. A gente pede para evitar muito exercício de impacto. Então, corrida, uma caminhada na esteira às vezes pode piorar, mas a bicicleta ajuda. Então, a gente tem que adaptar, dependendo de qual articulação foi acometida, o melhor exercício para cada paciente. Mas, no geral, são os de baixo impacto. Para fechar o diagnóstico, você precisa de exames complementares? O diagnóstico ele é basicamente clínico. A história e o exame físico já resolvem 80% dos diagnósticos. Mas, em casos de mais dúvida, a gente utiliza provas inflamatórias, que são exames laboratoriais, coleta de sangue, né? VHS, PCR. Tem os marcadores que não são específicos da doença, mas podem estar associados, que é o fator reumatoide, e exames de imagem, ultrassonografia, tomografia, ressonância, às vezes podem auxiliar a detectar as alterações ali da artrite. E esses exames também, acredito, por favor, me diga, vão ser, exames de imagem principalmente, vão ser importantes se essa pessoa já tiver um acometimento, demorou mais para chegar ali ao médico, né? Já tem um acometimento, de repente tem que fazer, vai fazer o tratamento da doença, mas também já precisa reparar algum dano ali que a doença deixou, né? Sim, nos casos onde a doença já está instalada há mais tempo, nós conseguimos observar mais deformidades na radiografia, por exemplo, nos outros exames de imagem. No paciente que tem a doença mais aguda, tem outros tipos de exame, que às vezes na radiografia, na tomografia, não vão aparecer ainda, né? Que demoram anos para causar aquele dano. Então, isso também é importante, assim. Tá. Quando você fala em remissão, você está falando da avaliação desses marcadores e também de como clinicamente está esse paciente? Para avaliação da atividade da doença, a gente utiliza as articulações edemaciadas, doloridas, a nota que o paciente dá para aquela dor, né, para aquele acometimento, quanto aquilo está influenciando na vida dele, e também os marcadores inflamatórios ajudam a gente no cálculo todo para ver a atividade ou remissão da doença. Como é uma doença que traz dor, acho que vale dizer e trazer isso aqui para o programa, que cada um de nós sente diferente, né? O limiar de dor, pode ser que eu aguente muito mais dor do que outra pessoa, né? Então, algo que não dói em mim, doeria se fosse em outra pessoa. Dá para mexer nesse limiar de dor? Quem tem essa doença? Assim como acho que acontece com a fibromialgia, né? Que a pessoa já tem um limiar de dor, então já é mais baixo, a pessoa já tolera menos a dor. Tem isso também na artrite reumatoide? Depende dos pacientes, porque também depende da raça, da história de vida, da capacidade de resiliência de cada um, né? Até de uma questão emocional, até uma questão mais psicológica também, de como a gente encara a vida, né? Tem gente que pensa mais positivo, outras pessoas que são um pouquinho mais pessimistas. Isso também pode impactar, tanto no tratamento quanto em como a pessoa sente aquela dor? Sim, isso pode impactar. E tanto que muitas vezes a gente precisa até tratar depressão, porque daí não se sabe o que vem primeiro. A dor que veio primeiro, ou a depressão, né? A fibromialgia pode se instalar junto também. Então, é bem complexo. Tem vários fatores, né, envolvidos. Então, o atendimento tem que ser multidisciplinar, né? Um psicólogo para ajudar, às vezes um psiquiatra para o tratamento. Então, tem que ter uma equipe para tratar. Eu imagino que pode ser dúvida de alguns pacientes, quererem saber o que acometeu primeiro. Será que, então, a artrite que provocou minha depressão ou por causa da depressão eu desenvolvi? Foi um dos gatilhos aí para outra doença. Não importa a ordem, né?
Não. Porque às vezes busca-se um culpado e aí você não sabe se falar ou se tentar buscar aquele histórico, se vai ser benéfico ou pior, né, para aquela pessoa. O importante é o paciente entender a doença, aceitar, não ficar procurando o culpado. E se tem as duas coisas, vamos tratar as duas coisas, né? E depois, com o tratamento, pode ser que a gente acabe parando de tomar o remédio para depressão, né? Vai ter mais qualidade de vida, vai conseguir, sem dor, vai conseguir fazer exercício. Então, o equilíbrio vai levando ali um estado de saúde melhor, né? Tá. Eu perguntei dos exames e está tudo disponível do SUS também, para que se faça. Tem essa disponibilidade, só que talvez a demora em conseguir seja um pouco maior do que num atendimento privado. Mas né? você falou que a parte clínica é o mais importante. Então, Sim. havendo atendimento ali, talvez já até comece a fazer, porque muito também existe um apego muito grande no nome Exato. da doença, né? No nome, sendo que isso talvez não seja tão importante quanto parece, né? Quanto as pessoas buscam ali um nome. Como chama é o menos importante, né? O importante é que eu tô com dor, que eu tenho as minhas queixas, né? E isso já pode ser tratado mesmo antes do fechar o diagnóstico propriamente, né? Isso. E na reumatologia é interessante isso que você falou, porque às vezes no começo a gente não tem um nome para dar. E isso angustia muito os pacientes. E eu brinco que, assim, as doenças reumatológicas é como se fosse um quebra-cabeça e as peças nem sempre vêm todas ao mesmo tempo. Então, às vezes, demoram anos, dependendo da doença, para a gente costurar tudo e dar um nome. Tá. E essa conscientização também é importante, né? Olha, a gente não sei o que é, mas tudo indica que é uma doença reumatológica e a gente já vai começar a tratar. E aí já pode começar a tratar mesmo sem ter esse nominho ali, né? Sim. Legal. Tem um exame... não posso deixar essa pergunta para trás. Que muitos médicos pedem, ele vem alterado e aí a pessoa nem dorme mais, que é o tal do FAM. É um dos exames que você falou que podem ser pedidos ali? Ele é mandatório? Ele faz diagnóstico de doença reumatológica? O FAM, ele é um exame de rastreamento para algumas doenças reumatológicas. Na artrite reumatoide, nem sempre ele está presente. A doença que é mais estigmatizante do FAM é o lúpus, né? O lúpus eritematoso sistêmico. E nem sempre um FAM positivo é indicativo de doença. Para a avaliação do FAM, a gente precisa ver o valor dele, o padrão, o tipo de acometimento ali, tem várias etapas para a gente avaliar ele. Então, tem um que é muito comum, que é o pontilhado fino denso, que é muito comum de pessoas sadias, não tem relação com doença. Então, um exame que a gente pede, às vezes sem uma indicação precisa, pode causar mais confusão do que auxílio no diagnóstico. Tá. E uma vez que o FAM, quando ele traz uma alteração, se é de fato ali, não é só algo momentâneo, ele diz respeito mesmo a alguma alteração, a alguma doença, ele daria sempre alterado. Sempre alterado. Porque o que o pessoal fala pediu FAM, aí deu alterado, a pessoa ficou enlouquecida, aí o médico falou, vamos repetir daqui a um tempo, aí vem normal. Depois, por exemplo, no lúpus, uma doença de muitos anos, em remissão há muito tempo, ele pode até negativar. Tá. Mas, na maioria das vezes, durante o curso da doença, ele está ali positivo. E isso nem é tão importante quanto as pessoas pensam, né? Não. E é curioso isso, esse exame é muito... Tem muito médico que pede, aí depois só perde sono até descobrir que tá tudo bem, é normal, pode vir uma alteração sem significar absolutamente nada. Agora, você falou do lúpus, que é realmente uma doença muito... tem um peso aí, né, muito importante que se fale. É comum que venha associado aí com a artrite reumatoide? Não é tão comum, mas pode ocorrer essa associação. Que na reumatologia, quando acontece isso, nós chamamos de sobreposição. Então, tem uma sobreposição de duas doenças. E aí, o difícil é achar um medicamento que vá resolver as duas doenças. Porque, às vezes, para uma, você usaria um tipo de remédio, para outra, outro. É um pouco mais difícil aí o tratamento. Como que você costuma aconselhar ou recomendar aí no curso, principalmente desses primeiros 2 anos, ou aquele primeiro momento ali de diagnóstico, do começo do tratamento, ajuste de remédio, dose?
continua trabalhando, depende do que a pessoa faz. O trabalho, eu costumo dizer, também é terapêutico, né? Então, eu imagino, a gente costuma pensar que as pessoas queiram trabalhar, né? Porque manter atividade é bom, também mexe com essa coisa da cabeça, né? Saúde mental. Como é isso para os teus pacientes? Como é a tua experiência clínica nesse sentido? No início da doença, muitos pacientes precisam de um afastamento temporário, até que se atinja, né, a redução da inflamação e ele consiga realizar todas as suas atividades normais. Dependendo da função e do grau já de acometimento, de sequela que ele tem, isso pode limitar algumas atividades, né? Às vezes é necessário a gente pedir realocação dentro da empresa, né, avaliação do médico do trabalho para ver onde seria melhor esse indivíduo ficar. Esse afastamento, então, pensar em alguém que buscou precocemente aí esse acolhimento de saúde e começa rápido a fazer o tratamento. Esse afastamento é pelo sintoma, a pessoa não está bem, então está com dor, até isso acomodar, então afasta, depois volta e segue o trabalho normalmente. Agora, quando você já tem uma deformidade, uma sequela, uma coisa mais importante, então um outro pensamento precisa acontecer, né? Sim. Tá. Muito legal. De quanto em quanto tempo você quer ver teu paciente? Geralmente, eu peço um acompanhamento a cada 3 meses, quando o paciente já está estável. Nos primeiros, logo no início, talvez um pouco mais, uma vez por mês, até a gente estabilizar. E depois a cada 3 meses, depois a cada 6, isso vai dependendo, né, da evolução dele. E muito também que a gente precisa fazer o acompanhamento por conta dos exames de monitorização das medicações, para ver se não está afetando o fígado, o rim. Isso pode acontecer. Isso pode acontecer. Alguém que já tenha uma predisposição, uma sensibilidade de algum desses órgãos, tem alternativa para isso? Um medicamento que não seja via oral, uma coisa assim? Existem alternativas. E é uma escala? É uma escadinha para decidir esse tratamento? Porque eu acredito que dê para tratar de algumas formas, né? Tem um jeito, protocolos de se começar a tratar e aí não respondeu tão bem, efeito colateral superou o benefício do remédio e aí vai mudando? Como é isso? Sim, nós temos medicações já de início que a gente utiliza e são todos baseados em guidelines internacionais. A nossa sociedade também tem um guideline de tratamento e que são, bem como você falou, as escadinhas. Então, a gente inicia com aquele medicamento. Não deu certo naquela dose e o remédio não teve efeito colateral, vou aumentar a dose. Aí, ficou bem daquele jeito? Ficou bem uns 3 meses assim. Voltou a doer, inflamou, vou ter que associar. Então, muitas vezes a gente tem que associar remédios, trocar. E ele pode falhar ao longo do tempo. Então, às vezes, o paciente fica 1 ano com o remédio, aí começa a falhar, não tem mais aquela resposta. Aí a gente precisa rever, tratar, pedir novos exames e ver onde que está o erro ali para tentar, de uma maneira mais assertiva, escolher o melhor tratamento para aquele paciente. Porque tem outro. Tem outro. Tá. São muitas opções. E o que você falou de vacinas, quando é que elas são utilizadas? Os medicamentos biológicos, eles são utilizados em casos mais refratários. Então, aqueles pacientes que, mesmo com tratamento habitual, mantêm uma inflamação persistente, uma dor, as deformidades estão evoluindo. Então, você já pensa nessas medicações biológicas. Não é todo mundo que já pode entrar com essas medicações, tem as contraindicações também. Tudo tem que ser avaliado junto com o médico, com o perfil de cada paciente, mas existem, mesmo dos biológicos, muitas opções. A atividade física, quando você fala que é importante fazer atividade física, né? Desde que a pessoa esteja já bem, depois desse início da medicação, pode ser que mesmo já tendo liberado, ela não se sinta confortável, porque tem várias maneiras de praticar atividade física, né? Você pode fazer ali em grupo, você pode fazer com um personal mais individualizado, você pode buscar um fisioterapeuta para fazer uma reabilitação, se você já tiver, de repente, ali alguma dificuldade. Também depende de cada caso. Como é que você
maneja também, conduz essa questão da atividade física, que eu entendi que vai ter que ser feita como se fosse um remédio também, né? Exato, é como se fosse, faz parte do tratamento, né? Não adianta só tomar o remédio e a gente não fazer a nossa parte, né? Com alimentação, com exercício. No início, muitas vezes o paciente não vai ter condição de iniciar uma atividade física. Então, como você falou, a fisioterapia é uma ponte para esse tratamento. Então, o paciente vai ter ali, inicialmente, a analgesia, com o choquinho, ultrassom, né? Movimentos de alongamento, mobilidade passiva da articulação. E, posteriormente, ele estando melhor das dores, já reabilitado, ele pode partir para a atividade física. Agora, se ele vai escolher em grupo ou individual, aí depende do que ele gostar mais. Tá. Você falou que o hormônio é muito importante. E aí, vou aproveitar o ganchinho da nossa próxima pauta. Quem tem artrite reumatoide ou outras doenças da alçada e da reumatologia, tem alguma contraindicação? Ou, ao contrário, é muito bom que se faça a terapia de reposição hormonal? Para artrite reumatoide, não tem nenhuma contraindicação, né? Desde que o ginecologista indique, o endócrino pode utilizar. No paciente com lúpus, a gente já não tem essa liberdade, porque ao contrário da artrite, né, como se o hormônio protegesse a artrite, ele ativa o lúpus. Então, a gente não pode dar, mesmo pílula anticoncepcional, né? Tem alguns outros métodos contraceptivos que a gente tem que utilizar e a reposição fica também limitada na menopausa. E essa conversa? Porque aí, imagino, alguém que está fazendo tratamento para artrite reumatoide, então tomando seus remédios, e vai começar a fazer um outro tratamento. E aqui, ó, qualquer um que seja, para emagrecer, qualquer outro remédio para fazer um tratamento. Como já tem um médico ali guiando, que é muito importante, né? Assim, a doença principal ali, né? É o reumato, sempre o outro médico vai pedir o teu parecer. Se o teu reumato liberar, você faz. Existe essa conversa? É tranquilo de se fazer isso? Existe, é muito comum, né? Então, a gente sempre, quando eu quero avaliação, eu mando uma cartinha explicando, olha, ou então ele fala assim, eu vou fazer uma reposição, vou fazer um implante dentário. Aí eu sempre faço uma cartinha explicando o que pode ter risco, o que tem que tomar cuidado. Até tratamentos estéticos. Sim. Desde uma cirurgia plástica, estética, de puro caráter estético, até uma drenagem linfática totalmente não invasiva, aparelhos, tecnologias, radiofrequência, laser, toxina botulínica, né, dos minimamente invasivos, os preenchedores com ácido hialurônico, tudo deve passar, essa informação deve passar. Eu tenho artrite reumatoide, eu quero fazer uma toxina botulínica. Eu devo reportar isso a você para que você me diga, olha, no estágio que está a sua doença, acho que não vale a pena fazer isso. Como é essa questão? Sim, é muito importante, porque alguns procedimentos são fáceis de fazer, não tem muito risco e são liberados. Outros, por exemplo, uma cirurgia, a gente vai precisar fazer igual na gestação, programar. Vou ter que parar o medicamento um tempo antes, então pode ser que a doença volte à atividade em algum período. Vale a pena, né, nesse momento? Então, para cada paciente, a gente tem que ver o melhor momento. Outra questão é de corpos estranhos que a gente coloca no nosso corpo, né? Como silicone, por exemplo, tatuagens. Porque imagina, o corpo de uma pessoa com doença autoimune, ele já agride ele mesmo. Imagine algo externo que você vai colocar ali, né? Então tem que ser muito bem programado, porque pode piorar a doença ou até ativar outra doença autoimune. Os tratamentos fazem com que a pessoa fique com a imunidade mais baixa? Os remédios provocam isso? A maioria dos medicamentos, sim. Então, principalmente os biológicos, né, que são os mais agressivos no sentido de diminuírem mais a imunidade, embora eles ajudem mais a doença, a gente tem que fazer um preparo. Precisa verificar se o paciente não teve contato com tuberculose, que é uma doença muito comum no nosso país, mesmo que ele não tenha sintomas. As vacinas têm que estar em dia, mas não são todas as vacinas que ele vai poder fazer. Qualquer infecção, ele vai ter que reportar ao médico e possivelmente suspender a medicação naquele período da infecção. Então, até uma coisa banal. Sim. Tá fazendo um tratamento com antibiótico aí, dor de garganta, precisou de um antibiótico. Precisa suspender a medicação naquele período. Porque senão o remédio não faz efeito. É como se ele não deixasse o organismo combater a infecção. Tá. Né? Tá.
naquele momento. Então, deve existir um estreitamento de laços aí entre o paciente e o reumatologista, né? Sim. Tem que ser bem... Eu vou comunicar, vou pedir essa autorização, vou checar, porque não vale a pena pagar esse preço, né? Não. Porque ainda mais, né, tá tudo indo bem, a doença é controlada, você acha que tá tudo certo e vai fazer uma coisa assim sem avisar, pode ter uma consequência grave. Aqui uma outra situação hipotética, mas você falou das vacinas, né? Então, vou aproveitar essa toada. Recebi o diagnóstico de artrite reumatoide. Então, ainda não comecei a fazer nenhum tratamento, só tenho os sintomas mesmo. Aí, a minha carteirinha de vacinação, doutora, tá desatualizada. Eu não tomei algumas vacinas aí que podem ser importantes, não renovei, porque a gente pensa que está com todas as vacinas tomadas e elas, às vezes, precisam precisa tomar de novo porque elas têm data de vencimento ali, a validade, né? No nosso corpo. Preciso tomar vacina contra tétano. Não tomei da febre amarela, doutora. E a gente sabe que existe a indicação aí dessa vacina. Vale a pena fazer essa atualização antes de começar a fazer esse tratamento? Tem tempo para isso? Não é necessário? Como funciona? Em alguns casos, a gente consegue falar assim, não, a doença não está tão agressiva, eu posso entrar com um remédio tranquilo, que não vai mexer tanto com a imunidade, para a gente começar a atualizar as vacinas todas, inclusive as de vírus vivos, que seriam contraindicadas, né? Como no caso da febre amarela. Agora, tem casos onde a doença está tão, assim, avançada que eu não tenho esse tempo. Então, a gente pula essa etapa dos vacinas com vírus vivo e vamos fazer as outras atualizações e já iniciar o tratamento. Tá. As vacinas seguem surgindo, graças a Deus, né? Então, estou pensando aqui agora, a gente tem a vacina da dengue, por exemplo. Existe uma avaliação a ser feita sobre teus pacientes. Quando é que eles vão tomar, se eles são um grupo prioritário ou não, se há contraindicação. Isso tudo também é diferente. Então, paciente, que a gente recebe os chamados, né? A mídia faz isso. Olha, vacinação, dia D de vacinação, vá ao posto. Isso é para o público geral, né? Se eu tenho uma condição especial, eu preciso falar com o meu médico. Sim. Porque mesmo, por exemplo, nos pacientes que fazem o tratamento de artrite reumatoide, algumas medicações autorizam o uso da vacina, outras não. E se está numa epidemia de dengue e a artrite está controlada, eu vou pausar o remédio para fazer isso, para fazer a vacina? Tudo tem que ser bem conversado, se vai valer o risco-benefício, mas nunca fazer algo sem conversar com o médico para não ter o risco de desenvolver, no caso da vacina da dengue, uma dengue pela vacina, às vezes de uma forma mais grave. Foi assim na pandemia? Foi. Com as vacinas da Covid? Mas o Covid, ainda as vacinas podiam ser tomadas pela maioria dos pacientes, né? Mas eu imagino a corrida, mas né? Eu imagino a dúvida, será que pode, não pode? E você falou do estresse num determinado momento, né? O quanto que o estresse pode ter afetado, da pandemia que afetou todo mundo, né? Pode ter afetado cada um dos pacientes ali com artrite reumatoide também. Sim. Afetou muito o medo, né? Porque ninguém sabia. Nós achávamos que os pacientes com doença reumatológica iam ser os mais acometidos, porque já estavam usando as medicações, o sistema imunológico não funcionava direito. Mas ainda bem que não foi isso que a gente viu. Apesar de tudo, os nossos pacientes resistiram aí, tomaram a vacina e ficaram bem. Legal. Vou deixar os contatos da doutora lá no Instagram, @doutora Geise Reumato, @DRA Geise Reumato. O e-mail é contato@geisereumato.com.br, contato@geisereumato.com.br e o site geisereumato.com.br. Doutora, venha mais vezes. Obrigada, viu, por esclarecer as nossas dúvidas. Muito obrigada, Denise. Eu que agradeço. A gente que agradece. A gente vai para o intervalo. No próximo bloco, bora falar de menopausa. Como é que menopausa mexe aí com a saúde da mulher? Quais são os principais sintomas? Dá para tratar? Dá para fazer essa passagem aí de forma mais suave, mais amena? No próximo bloco. Até já.
Nós estamos de volta nesse bloco para falar de menopausa. Tem alguma dúvida? Manda pelo WhatsApp 11 3337 5886. Nossa convidada para esse bloco é a doutora Michele Pena, médica ginecologista. Doutora, obrigada por ter vindo. Um dos temas mais pedidos aqui no Consulta. E olha que a gente fala bastante, é menopausa. Obrigada, viu? Eu que agradeço o convite. Será um prazer falar sobre isso hoje com vocês. A vida mudou, né? O nosso corpo é o mesmo. Mas a nossa atividade mudou muito, assim, né? Não só da mulher, do homem também, mas o nosso tema aqui é feminino agora. E aí, antes a gente pensava em mulheres na menopausa, senhoras. Entrando na menopausa, senhoras. Hoje não. Hoje são mulheres muito jovens, o aspecto também é jovem, muito ativas, no auge da vida. E com detalhe, a maioria com filhos pequenos, ou seja, a energia tem que estar lá em cima, a disposição, é correr atrás de criança, conversar com escola, né? Então, essa atividade, esse dinamismo é muito grande nos dias de hoje, né? Exato. A gente, assim, antigamente, que nem você falou, tinha como se fosse a menopausa ou o climatério um marco temporal da vida da mulher, como se fosse uma parada dela, como mulher, uma produção, né? Uma pessoa produtiva. E hoje em dia não é mais isso. Então, a nossa longevidade realmente está trazendo isso, que a gente está chegando no nosso projeto profissional, nosso projeto de família, realmente nesse período mais dos 45 mais, né? E aí, acho que essa pauta vem muito para falar assim, tá, é um momento de transição que ele vai acontecer. Como que cada uma de nós vai estar dentro dessa situação, né? E eu acho muito legal essa parte dessa fala, realmente a gente falar sobre isso. Porque antigamente, até as mulheres eram mais velhas, mas era um assunto que ninguém conversava, né? Então, a gente acho que ou sofria sozinha, ou tinha as nossas dúvidas muito solitárias, Não falava, né? nem esse nome. Não. Falava, tô naquela fase difícil. Exato. Entrei naquela fase difícil. Não falava menopausa, hoje a gente fala. Então, hoje está muito mais esclarecido o que é a menopausa e que antes da menopausa chegar, as coisas já vão mudando e para esse período também tem nome. Que é o climatério que você falou, né? Exato. Então, a gente tem, assim, como marcos, né, temporais, a gente tem um momento de transição para a menopausa, para o climatério. Então, que geralmente é mais ou menos 5, 8 anos antes da menopausa. A menopausa é quando nós ficamos 1 ano sem menstruar, numa média de idade entre 50 anos, ali ao redor desse período, 48, 50 anos. E aí, quando ficamos 1 ano sem menstruar, sem os hormônios femininos, aí a gente entra no período do climatério. Então, realmente tem essa mudança. Tá, muito legal. A única coisa que a gente tem que se atentar, porque antes falava assim, então, era um marco, então como se fosse um marco para velhice. Mulheres, né, antigamente os filhos vinham mais cedo, né, na idade cronológica da mulher. Então já eram famílias que já estavam constituídas. Essa mulher não queria mais ter filhos, mas o fato de entrar na menopausa e que daí, nem que quiser, não consegue mais. Aqui, né, só pontuando que hoje outras coisas são possíveis, mas pensar aqui que naturalmente, da informação que a gente tinha na época, né, isso já mexia com o psicológico dessa mulher. Ela não quer mais ter filho, mas quando você tem a possibilidade de ter, quando o teu corpo está ali funcionando para te proporcionar uma gestação, é outra coisa. Isso acontece também com mulheres um pouco mais jovens que precisam passar pela retirada de útero, por exemplo, né? Eu não queria, eu tô com a família constituída, mas agora eu não posso mais de jeito nenhum, né? Essas mudanças, e o ginecologista é a grande figura de médico para a mulher, né? Vocês têm esse olhar, e é importante que se tenha, antes já tinha, agora mais ainda, esse olhar múltiplo também para essa mulher, de como ela está psicologicamente. Hoje em dia tem mulheres que estão quase entrando na menopausa que têm o sonho de ter filhos e ainda não tiveram. Exato. Conta um pouquinho pra gente. Então, existe realmente, como a menopausa, o climatério, ele vai acontecer, a gente não consegue mudar isso, a gente tem uma programação da vida reprodutiva da mulher, né? Então, realmente, a gente tem que pensar que as mulheres estão querendo ser mães mais tardiamente, comparado, por exemplo, com a geração das nossas mães ou com as gerações anteriores, certo? Então, realmente, acho que isso é uma conversa que
As mulheres hoje em dia, aos 30 anos, não estão nem pensando nisso. Nós, quando chegamos aos 40, a parte profissional está bem sedimentada, é quando a gente começa a pensar. Só que dali a algum tempo vai entrar no climatério. Então, tem que se pensar sobre esse futuro reprodutivo, sim. Então, técnicas de congelamento, enfim. Né? E, principalmente, a qualidade de vida dessa mulher, né? Pensando que o envelhecimento ele vai acontecer, a gente vai chegar, a gente tem que garantir que a saúde da mulher esteja bem. Né? E nem você falou, muitas vezes estamos chegando perto da menopausa com um filho pequeno, porque se eu engravidei, vamos supor, com 42 anos, tenho meu filho e estou com 48, ele vai ter 6. Então, realmente, a gente precisa daquele pique, né? De um pique legal para acompanhar a educação dessa criança. Então, realmente, o ginecologista precisa pensar sobre isso e conversar sobre isso. Legal. Muito se fala de terapia de reposição hormonal. Então, falar de menopausa hoje é basicamente falar da possibilidade de repor hormônio. Tem janela de oportunidade? A gente pensa, sei lá, na menopausa chegando 45 mais. Já pode haver uma queda que vai fazer diferença na energia, disposição, libido dessa mulher e mexer com essa família, né? Porque se a mulher não tá bem, a família não tá também bem. Que já pode ser... Já pode começar a ser feita para que isso seja mais suave, mais tranquilo? Pode. A partir dos sintomas que aquela paciente tem, porque é aquilo que você falou, a gente tem uma média, né, mais ou menos de idade, tem mulheres que vêm mais cedo, essa transição, né? Mas a gente tem sim uma janela de oportunidade porque melhora muito a qualidade de vida dessa mulher. E então a terapia hormonal, que hoje em dia é tão falada, né, e que realmente tem que ser muito bem vista, porque é muito individual o tratamento dessa mulher, vai repercutir na melhora dela e na melhora de todo, na parte profissional, na parte da família e tal. Tem uma janela, sim, de oportunidade. Até porque, muitas vezes, por exemplo, perda de massa óssea. A gente teve a parte com a reumatologista, mas osteoporose, por exemplo. A gente sabe que existe uma perda de massa óssea muito importante nos 2 primeiros anos desse climatério, dessa menopausa. Então, para prevenir a osteoporose lá na frente, começar uma terapia de reposição hormonal nessa janela de oportunidade é importante para uma prevenção lá no futuro e melhora de qualidade naquele momento que a gente institui o tratamento. E nós passamos por um período de muito preconceito e desinformação e talvez até informação errada sobre a reposição hormonal. E o que eu penso, né? O que a gente tem que pensar hoje é que a gente está vivendo mais. Só que a gente não quer só estar vivo. A gente quer estar bem na idade, né? Hoje a gente vive 80, 90 anos e você não quer estar entregue ali só viva, respirando. Não. Você quer ter uma atividade. A gente hoje não fala mais se aposentar e parar de trabalhar. O conceito é outro hoje, né? Então, você não as pessoas, a gente nem vai atingir, talvez, esses marcos aí, mas a gente vai estar vivo de outro jeito. Exato. E muito ativo também. É importante pensar, é difícil tirar uma informação que chegou, de repente, trazendo muito medo da reposição hormonal, muito relacionado ao câncer de mama. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Então, toda essa ligação de terapia hormonal com o principal medo, câncer de mama, né? Os primeiros estudos de reposição hormonal, de terapia hormonal, foram na década de 90, então já faz tempo, com algumas medicações que eram hormônios que eram processados através e retirados de éguas, então é um hormônio completamente diferente, que não é mais utilizado hoje, e que foi colocado à prova numa população. E aí, através desses estudos, foram se vendo que, para algumas mulheres, que muitas vezes já tinham um histórico ou alguns antecedentes, poderia desencadear câncer de mama. Hoje em dia, qual que é o panorama? Essas medicações não são mais utilizadas, são outras medicações. E muitos estudos em 30 anos foram feitos. Então, a gente percebe que foi realmente muito bem estudado isso. Então, por exemplo, o grande medo da mulher de ter câncer de mama, a paciente que tem histórico pessoal de câncer de mama ou de lesões pré-câncer, não pode utilizar a reposição hormonal. Existem contraindicações. Existem contraindicações. E elas são muito bem estabelecidas.
Então, quando faz essa consulta com a paciente sobre a parte de climatério, de menopausa, a gente tem que realmente avaliar aquela mulher, aquele indivíduo, para fazer a melhor terapia para ela. Quando ela tem uma contraindicação à terapia hormonal, existem medicamentos não hormonais para melhora daqueles sintomas, por exemplo, como algumas medicações ansiolíticas que vão mexer e vão melhorar a parte dos fogachos. Então, para tudo existe terapias adequadas para aquela paciente. Então, é muito difícil a gente conversar, muitas vezes as mulheres vêm com essa bagagem de um medo ou de um preconceito sobre a terapia hormonal. Então, acho que a nossa função hoje em dia é realmente conversar sobre isso e individualizar. Isso é a parte principal, né? Então, os medicamentos orais, em gel, que tem hoje em dia, são extremamente seguros, né, para as pacientes. Esse medo do acometimento pelo câncer, ele vem muito assim na fala mais popular de o hormônio ou a terapia de reposição hormonal causou. Então, como se a pessoa não tivesse, e se não tivesse feito a reposição, ela não teria o câncer. E não é nada disso, né? Porque não tem câncer quem quer. Você tem que ter ali a predisposição para isso, né? Então, essa parte que a gente fala em medicina, essa anamnese, ver essa parte pessoal, os antecedentes da mulher e da família, é importante. Então, a partir do momento que acendeu uma luz esses critérios para você indicar a reposição hormonal são muito bem estabelecidos. Então, algumas pacientes não têm histórico pessoal ou familiar de câncer de mama, mas tem alteração hepática, tem intercorrência, não pode. Não vai fazer. Entendi. Entendeu? Não é só isso. É o que chama mais atenção. Exatamente. A questão oncológica. É a parte oncológica. Tá. A gente vai para o intervalo. No próximo bloco, sempre a gente recebe perguntas do que poderia ser feito para amenizar os efeitos aí ruins da menopausa sem ser hormônios. E uma coisa que acho que precisa ficar muito clara é que precisa de acompanhamento médico, né? Então, se você vai fazer uma terapia de reposição hormonal, também você precisa continuar acompanhando e fazer todos os exames, com a periodicidade que teu médico vai estabelecer aí para você. A gente vai falar sobre esse acompanhamento, sobre essa rotina aí também na menopausa e quais são os principais sintomas que chegam aí até você como queixa e se depois eles vão melhorando com o tempo. Tem um momento que para de fazer o que está fazendo ali para o bem-estar após a menopausa? No próximo bloco a doutora explica. Até já. Nós estamos de volta falando sobre menopausa, uma excelente oportunidade para tirar as dúvidas com a doutora Michele Pena, ginecologista. Doutora, vamos lá. A gente fala de um acompanhamento aí, né, da mulher, e o ginecologista é esse grande parceiro que cuida da saúde da mulher como um todo. A gente pede a opinião do ginecologista para tudo que vai fazer, né? Pede indicação de outro especialista quando tem a necessidade, né? E na menopausa não é diferente. Para quem faz o acompanhamento assim como deve ser, uma vez por ano, fica mais fácil até de você perceber essas mudanças, né? Porque é praxe, mulher tem que saber a data da última menstruação, sempre. Sim. Né? Então, a gente já fica ligada ali no calendário para ter essa informação em qualquer lugar que a gente vá. Isso sempre é perguntado. Se a gente vai com certa frequência, até você consegue identificar, olha, tá diferente o ciclo, essas mudanças de padrão. Era um ciclo de 28 dias, 30 dias, agora mudou. Ou encurtou ou aumentou esse espaço. Isso é sinal de que algo está mudando? É um sinal de que começou a transição. Então, a transição é quando, antes de ter a parada absoluta do hormônio, né, não ter mais hormônio, você começa a ter uma alteração na concentração. Ora, ele está pulsando demais ou está pulsando de menos. Então, você pode ter essa variação. Tem mulheres que começam a ter um intervalo mais longo,
com pouco fluxo, outras o contrário, um fluxo, um encurtamento com maior fluxo, enfim, mas começa a ter essa mudança. É o primeiro sinal. Tá. Né? Existem outros sintomas também que são muito individuais, né? Os fogachos, os famosos fogachos, que são esses calores que podem ser noturnos ou durante o dia, que às vezes, como as pacientes falam, são mais na parte superior do corpo, parece que está esquentando e que muitas vezes são muito desagradáveis, tá? Pode ter uma piora do sono, tanto da qualidade quanto também você ter sono intercortado. Muitas pacientes também podem ter alteração de esquecimento. A gente fala que é o brain fog. Parece que a cabeça está sempre meio umas nuvens na cabeça, você esquece as coisas. E para a gente que está sempre trabalhando, isso às vezes é muito complicado. Né? Existem, sim, algumas alterações cardiovasculares, como às vezes se a paciente não tem uma dieta, exercício físico, começa a ter alteração de colesterol, da mudança corporal, né? Da constituição física começa a acumular mais gordura, a gente tem um padrão morfológico diferente. Então, tudo isso vem aos poucos, mas ele vai acontecendo na transição, porque, que nem eu falei, a menopausa é quando para a menstruação. É esse marco temporal, assim. E aí é com isso que aí o ginecologista ele vai percebendo, junto com a paciente, todos esses sinais, né, que são importantes para identificar. Então, um tempo de consulta precisa ser considerado aí também para que você possa avaliar tudo isso, né? Entender que tipo de tratamento pode ser estabelecido, se é alguém que consegue tomar um remédio todo dia ou se é alguém que não consegue. Isso desde o método anticoncepcional, né? Exato. Eu falo que consultas de algumas... Consulta ginecológica em si, até para a gente conseguir entrar no universo da mulher, né? Ela não pode ser muito rápida, né? Então, realmente é um bate-papo, tem que ter uma abertura, né? Quando nós pensamos porque são várias queixas envolvidas, só a prescrição da terapia hormonal, quando a gente vai pensar e falar, ok, vamos começar. Você vai perguntar se a paciente consegue tomar comprimido todo dia, se ela vai ter essa lembrança de passar muitas vezes um gel ou ter o adesivo, se ela já usa, às vezes, algum dispositivo intrauterino, a gente pode associar. Então, isso demanda tempo, né? Não é uma coisa tão rápida. E o acompanhamento seguinte depois, né? Porque aí a gente vai ver se tudo isso a paciente está se adaptando bem e se está tendo melhora dos sintomas que ela apresentou. Legal você falar do dispositivo. Então, a pessoa tem o DIU, a mulher tem o DIU e entrou na menopausa. Não precisa tirar o dispositivo. Existem 2 dispositivos intrauterinos que são os DIUs. Tem um que é o não hormonal, que é o famoso DIU de cobre. Então, pra gente não vai ter muito efeito. Nenhum efeito nenhum. Não vai ter efeito. Não vai ajudar, por exemplo, num tratamento de menopausa. Existe um que comercialmente chama Mirena, que é um DIU hormonal. E o hormônio que contém nele, ele está dentro do útero e protege uma camada de dentro do útero chamada endométrio e que ajuda a gente nessa parte da terapia hormonal. A terapia hormonal na mulher, né, para menopausa, a gente tem que pensar que é basicamente você repor o estrogênio que está diminuído, que está faltando. E esse estrogênio tem que andar em parzinho com a progesterona, que é o outro hormônio feminino, e que esse sim é indicado para as pacientes que têm útero. Pacientes que já tiraram o útero por outra intercorrência só usa estrogênio, por exemplo. Ah, tá bom. Então, tudo isso são pormenores da consulta que precisa realmente ser muito bem avaliado, por isso que é tão individualizado o tratamento. Tá. E a testosterona? Não é assim. A testosterona faz parte do rol de hormônios que estão na corrente sanguínea feminina, mas ele não é o principal. Ele ajuda sim, né, muitas vezes no bem-estar da paciente. Mas quando a gente começa a terapia, a gente pensa mais e introduz o estrogênio. Tem pacientes que vão se beneficiar com o uso da testosterona, por isso que é mais importante ainda também esse segmento. Né? Então, não começa tudo de uma vez só. Vamos avaliando os 2 principais, ou aquele que realmente está faltando, que é o estrogênio, e depois a gente vai associando outras medidas. Mas o principal é conversar com a paciente sobre mudança de hábitos de vida. Isso é importantíssimo. E se ela já tem hábitos bons? Aí a gente só vai ajustar. Tá. Exatamente. Você falou dos hormônios.
E tem um outro hormônio aqui, que talvez seja um hormônio, né? Vou falar. Gestrinona, também ganhou muito destaque. E você não falou como principal, você falou outros dois. Sim. Tem indicação também. É bom tomar cuidado, porque quando a gente fala de hormônio, sempre já o alerta acende, né? É bom também tomar cuidado, mexer com de repente, muita coisa no mesmo momento. Explica para nós. Então, a gestrinona, ela é uma medicação, ela é, vamos dizer assim, da família das progesteronas. E ela tem o seu principal efeito, ele é um antiandrogênico, ou seja, ele faz um efeito antiandrogênico. Para paciente na menopausa, que ela está precisando do estrogênio, então usar gestrinona não é o mais adequado. Tá. Por quê? Porque se eu estou querendo uma medicação que vai melhorar a massa óssea dela lá na frente, a gestrinona faz justamente o contrário, por exemplo, não vai ser interessante. A gestrinona está muito vinculada como o nome do chip da beleza, porque ele tem um efeito, né, parecido com a testosterona, que você, em algumas mulheres ou com algumas vezes, você tem uns ganhos de massa magra e tal. Mas tem também os seus efeitos adversos. Na menopausa, a princípio, ele não é a primeira escolha. Tá. Tenho todos os sintomas. Tenho a pausa ali dos 12 meses da menstruação. Tô na menopausa. Mas meus exames não estão tão ruins. Posso fazer reposição hormonal mesmo assim? É que nem eu brinco com as pacientes. A gente tem que tratar o paciente, não o papel ali do exame complementar. Então, os exames podem estar normais e tal. Muitas vezes, quando a gente tem a parada da menstruação, vai ter alteração no papel, vamos dizer assim, do exame laboratorial. Mas se a paciente tem sintomas, se ela tem a clínica do climatério, a gente começa mesmo então, assim. Mesmo que ela não esteja nem na menopausa, se ela tem essa queixa, já consegue fazer algum tipo de Exato, você terapia. pega essa janela de oportunidade para começar a melhorar a qualidade dela, a qualidade de vida. Em quanto tempo daria para notar uma diferença? E se esse tempo que eu perguntei difere, varia da maneira como esse hormônio vai ser administrado? Se vai ser por gel, se vai ser via oral, se vai ser o adesivo? Ele sempre assim, a forma de administração, sim, cada uma tem a sua particularidade. A princípio, é adequado você iniciar o tratamento, ver se ela tem uma boa aceitabilidade, como não esquecer as tomadas, ou o uso do gel, ou se adapta ao uso do adesivo. Se não tem esses furos. E aí, por exemplo, dali a algum tempo, você faz uma consulta para ver essa adaptação, 2 ou 3 meses. Se ela tiver uma boa adaptação de tomar a medicação e tal, ela já tem uma melhora. Então, às vezes, 1 a 2 meses, a paciente já sente, sim, essa melhora. Mas se ela não se adaptou, por exemplo, doutora, estou esquecendo de passar o gel toda manhã. Aquele método que é uma medicação boa, mas para ela não vai ser legal. Então, vale a pena trocar, né? Então, sempre a administração, qual o tipo de medicação, é importante também ver como que ela vai inserir aquilo na rotina dela, né? Porque essa nova terapia que vai entrar na vida dela, não a vida dela entrar e ser refém da medicação, por exemplo. Os géis são uma opção boa? Na tua prática, eles são muito utilizados? Sim. São uma escolha boa? São uma escolha boa. Porque é muito fácil, a gente fala para passar o estrogênio de manhã, pela manhã, porque ele é o principal hormônio, né? Então, a gente explicando bem, passar onde não tem área de pelos, então a paciente ela se adapta muito bem. Tem os adesivos também, que aí tem uma ciclicidade de cada 3 a 4 dias, né? Que também são super bem tolerados e a paciente, quando se adapta, casa com o método, vamos dizer assim. E tem paciente que prefere o uso do oral, porque ela já fala, doutora, eu já uso há anos um contraceptivo oral, então eu tô acostumada que num determinado horário eu tomo aquele comprimido. Vai ter que fazer os exames para ver as funções que você falou. Exato, fazendo os exames, ajustando, fazendo a rotina ginecológica, a mamografia, toda a parte para ver se está tudo ok para iniciar aquele tratamento. Aí muitas vezes uma paciente fala, olha, então se você já tem esse hábito, quem sabe utilizar uma medicação oral. O gel, então, ele é manipulado? Ou nem sempre é manipulado? Nem sempre. Ele tem também pela indústria farmacêutica, sim. Ele vem no formato de pump, a gente aperta. Exato. E o pump é uma medida.
certo? Exato. Quando a gente fala um determinado pump, vem naquela concentração do gel, uma concentração de hormônio. Então, a gente mede 1 ou 2 pumps, por exemplo. Tá. Quais são as regiões que você pode aplicar? Você pode aplicar em região onde não tem pelo. Então, por exemplo, aqui na região do antebraço, às vezes aqui atrás do joelho. Então, são regiões que você vai ter essa absorção melhor, né? Geralmente são essas regiões, porque é mais fácil, você pega... Que cuidados a gente deve ter? Porque a gente está falando de mulheres entrando na menopausa, eu dei esse exemplo, eu sempre falo isso porque eu acho que isso precisa ser enaltecido com crianças pequenas, né? E aí são filhos que dependem da gente, eles querem o abraço, é hora de dormir. Na região que foi passada também tem que ser pensado se a gente vai ter contato com a pele de outra pessoa, o marido. Principalmente se, por exemplo, for o gel de testosterona, tá? Então, muitas vezes eu falo para as pacientes passar atrás do joelho. Tá, porque aí no braço você dá o abraço, né? Tá. E aí você precisa esperar secar. Espera secar, geralmente eles são super tranquilos. Tem realmente aquela forma de gel bem astringente. Tem alguns que são mais cremosos. Tá. Né? Mas ele secando, seca super rápido. Pode pôr pijama. Aí pode mesmo que ficar em contato com o pijama, tecido. Pode pôr a roupa. Perfeito. Legal, a gente fala desses géis e eles são uma alternativa que tem um bom custo-benefício. Dá para dizer isso? Sim. Porque é fácil, a questão de adaptação da paciente. Então, tem pacientes que, por exemplo, não vão querer usar o oral porque tem o medo vindo já anterior a toda essa mudança, né? De escutar, terapia hormonal oral vai dar problema. Então, ela aceita o gel. Então, é fácil o manejo. Né? Então, é bem tranquilo. Outra coisa, os adesivos também, que agora estão sendo mais utilizados, muitas vezes, ir para a praia, por exemplo, normal, pode usar o biquíni, ele não vai sair, ele não vai perder a eficácia, se caso você for tomar um banho de mar, por exemplo. Então, também é uma excelente opção desses adesivos, que também ficam escondidinhos, não muda a vida da mulher em nada, tipo, na estética dela. É mesmo fazer essa escolha. Dá pra... Eu entendi que você casa com a forma ali de administrar aquele hormônio. Sim. Mas num início, e aqui acho que principalmente pessoas que são mais jovens vão passar mais tempo fazendo isso, pode... algum momento pensar em trocar? Enjoei, também tô cansada de passar todo dia o gel. Pode. Dá pra trocar? Precisa de planejamento para fazer isso, né? Sim. Muitas vezes já aconteceu de algumas medicações daquela forma ficarem descontinuadas e aí você fazer um ajuste para aquela que está no mercado. Então, muitas vezes, vou na farmácia, estou com dificuldade de achar o adesivo, por exemplo. Você pode fazer o ajuste para o gel, ou vice-versa. Mas não é para ficar fazendo sempre. Esse mês agora eu vou para tal coisa. Não. Realmente tem esse planejamento e por qualquer motivo, ou por falta, ou porque não está se adaptando mais. Um bom tratamento vai aliviar esses sintomas ruins da menopausa ou com um bom tratamento, essa mulher não vai sentir esse calorão, não vai ter insônia, vai ter mucosas lubrificadas, né, libido boa? O tratamento melhora muito esses sintomas. É lógico que muitas vezes existem outras coisas associadas, né? Um quadro de ansiedade ou de depressão, algumas outras coisinhas ali que precisam de ajuste, exato. Tá. Mas a melhora desses sintomas, por exemplo, principalmente vasomotores, que são os fogachos, né? O humor também, a parte cognitiva, melhora muito. Você falou da memória, né? Então, acho que mais importante até. Então, o calor, porque os relatos é que não tá calor, você tá num ambiente, não tá calor, ninguém tá sentindo aquele calor e sobe aquela queimação e até um rubor, assim, né, na bochecha, né? Então, você fica muito em evidência, né? Incomoda bastante, é uma situação desconfortável para a paciente. Então, isso melhora muito. Tem pacientes que, em eventos sociais ou reunião, consulta médica, ela apresenta no meio, assim, quando você vê, a pessoa está realmente desconfortável. Tá. Com relação isso é mais importante, né? Essa questão, a questão do humor, que uma casa não funciona bem se a mulher não estiver bem. O esquecimento, o sono. Então, esses são fatores que a gente pode chamar de guias para saber se está dando certo o tratamento ou não? Sim. A mulher, eu sempre falo assim, eu atendi esses dias, eu falei para uma paciente, você voltou com outro olhar.
outra aura, porque ela melhorou muito dos sintomas. Então, aí é aquela coisa que você olha e você fala para a paciente, assim, que a mulher, ela sente, não, realmente eu melhorei. Falta aparar uma aresta ou outra, né? Mas ela fala, melhorei bastante. E vai repor hormônio até quando? A gente tem como normativa, né, até mais ou menos 60 anos ou 10 anos da terapia hormonal. Depois a gente pesa risco-benefício, porque sim, tem algumas pacientes que muitas vezes, com sintomas mais leves, mas perduram por mais tempo. Então aí a gente tem que fazer um time de pesar risco e benefício. Porque também, deu 60 anos, por exemplo, vamos tirar sua medicação e a paciente acaba a qualidade de vida dela, então vamos ver qual é como que a gente vai ajustar isso nessa nova etapa da sua vida. Mas, geralmente, 60 anos a gente para ou 10 anos de terapia hormonal. Tá. Não posso fazer a terapia de reposição hormonal. Por esses motivos que a doutora já citou aqui, ou também porque eu tenho medo, não quero fazer. O medo, eu sempre falo, né? Às vezes é o medo que acaba se tornando a grande contraindicação para o tratamento, que sim, você é candidata, poderia fazer sim, mas você tem medo e o paciente tem que aceitar fazer os tratamentos, né? Ele não quer. O que tem hoje para as mulheres aí entrando na menopausa ou já na menopausa com sintomas que não são hormônios, que dá para fazer? Existem, como eu já falei, algumas medicações que são da parte psiquiátrica, que são medicamentos, principalmente, por exemplo, para fogachos e para o humor, que eles atuam nesses centros cerebrais, aonde o estrogênio atuaria e eles não são hormônios. E também não são fitoterápicos. Porque a primeira coisa que se pensa, então você não pode usar hormônio, vai usar fitoterápico, aí você não vai ter o benefício. A gente entende isso, porque não é remédio propriamente. Pode ter um alívio, pode funcionar melhor comigo e menos com você. Mas aqui a gente está falando de possibilidade de tratar com remédio, sim, só não vai ser hormonal. Exato. Tem os fitoterápicos também, né? Mas muitas vezes, até mesmo o fitoterápico, tem algumas pacientes que, por saber, não querem. Né? Por exemplo, para a parte de ressecamento vaginal, como você falou, existem os tratamentos com tecnologias, com energias como lasers ou as radiofrequências, que são estímulos diretos dessas energias na mucosa vaginal, na mucosa do trato genital inferior. Isso facilita, por exemplo, são utilizados muito em pacientes com câncer de mama, que tem o ressecamento por conta... E tem a contraindicação de fazer o outro. E tem a contraindicação absoluta, por exemplo, ao tratamento hormonal. Então, a gente vai ajustando. E muitas vezes, para a parte de... para pacientes ter o bem-estar mesmo, o exercício físico, porque muitas vezes são pacientes que elas estão com aquela queda da animação, do estado geral. Às vezes você fala, olha, elas começam realmente a ter melhora do humor, do bem-estar com medidas mais simples, né? Ajuste de dieta, tirar algumas coisas inflamatórias da dieta e fazer exercício. Hoje em dia, você ter tempo para fazer exercício, acho que também é uma das principais coisas que a gente tem que conversar na consulta ginecológica. Sempre dá para encontrar o tempo, né? O tempo, ele tá ali. Você tem que dar prioridade para aquilo. Tem que entender que agora vai ter que aquilo vai ser importante, né? Tem que ser importante. É nesse momento da menopausa que, se você ainda não fez um exame para saber como é que tá a qualidade do osso e quantidade do osso, tem que fazer? A densitometria óssea, sim, ela pode ser realizada assim nesse momento de transição para a gente saber quanto você já tem para pelo menos perceber uma perda de massa óssea. Muitas vezes a paciente já chega em osteopenia, que já é uma massa óssea com uma menor densidade, vamos dizer assim. Então, é importante estar sabendo isso também. Muito legal. Por isso que o ginecologista é o grande médico da mulher. Da parte do coração, que toda a vida a gente ouve que mulher, enquanto menstrua, tem o coração mais protegido. Aí... Por isso que, em alguma estatística, a mulher infarta menos numa determinada idade. Se bem que o estresse vem deixando esse número bem equiparado de homens e mulheres, né? Mas nesse sentido, fazendo a terapia, também você teria esse ganho. Sim, a gente sabe que
todo mundo conhece, já ouviu falar no colesterol bom. Então, ele é muito bem relacionado. O estrogênio ajuda muito nesses níveis do colesterol bom. Associado com atividade física e alimentação, entende? Você entendeu que é um combo. Precisa ser tudo. Precisa ser tudo. Mas por isso que pacientes mais velhas, que não fizeram ou não fazem ou estão fora, com muito pouco estrogênio, têm um risco cardiovascular igual ou maior do que o homem, por exemplo. Sempre uma boa oportunidade para mudar de vida para melhor, né? Seja qual for o momento que está passando. Às vezes é agora, você não está na menopausa, mas você viu que se a gente viver tempo suficiente, a gente vai chegar lá, né? É isso que a gente quer. Então, mudar de vida já. Vou deixar o Instagram da doutora, @doutora Michele Pena, @doutora Michele Pena, WL, Vai lá que você encontra o perfil da doutora. E o telefone WhatsApp é 11, o DDD é 11 997... Tem um número a mais, né? É 97523... 97523? 6990. 6990. Então, esse é o telefone que você entra em contato através do WhatsApp. Obrigada, viu, doutora? Imagina, o prazer foi meu. Obrigada a vocês. Obrigada. A gente fica por aqui. Obrigada a você que escolheu nos assistir. Fique com Deus. Até amanhã. Tchau.